foi um ano em que eu me uni muito à minha esposa. E o Senhor me deu essa palavra, uma palavra de que iria ser o ano 2018, ia ser o ano da unidade. E o Senhor, Ele me deu uma palavra para esse ano, que o ano de 2019, eu estava orando, estava buscando ao Senhor, e há mais de 15 dias atrás, o Senhor me deu essa palavra. E esse ano, querido, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio. Nós temos nos preparado para o crescimento, nós temos nos preparado não só para o crescimento nosso, pessoal, e também da igreja. Se tem uma coisa que me incomoda muito, é ver as pessoas sofrendo. Eu não gosto disso, querido. As pessoas, elas sofrem. Eu mesmo já fui vítima, eu perdi tantas coisas na minha vida por causa do pecado. O pecado, ela é a causa do sofrimento, de todo o sofrimento que nós passamos. O resultado dos nossos sofrimentos é por causa do pecado. Porque se não houvesse o pecado, não haveria doença. Se não houvesse o pecado, não haveria morte. Se não houvesse pecado, não haveria miséria. Então, tudo que nós sofremos é resultado do pecado. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Ô Jean, você não colocou ainda não, né? Ok. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. A partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, a partir do versículo de número 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessas cidades e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas, com os ariates e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. E eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Versículo de número 7. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Versículo 8. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória. E entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar, de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Queridos, esse texto aqui está falando da restauração de Israel. Está falando de um tempo onde aquele povo estava vivendo escravo, cativo, que eles foram cativos para a Babilônia, e Jeremias está profetizando no cativeiro. E é interessante que o profeta Jeremias, ele é conhecido como alguém que só profetizava dor, só profetizava juízo. Mas aqui, no capítulo de número 33, ele começa a profetizar
a restauração de Israel. A restauração de um povo que viu a opressão do inimigo. A restauração de um povo que viu a destruição de tudo aquilo que eles sonhavam, de tudo aquilo que eles desejavam, a destruição dos seus filhos, a destruição das suas casas, a destruição da sua família. Eles viram a miséria tomando conta da vida deles. E aqui no capítulo de número 33, Jeremias começa a profetizar a restauração do povo. A alegria voltando para o povo. Aqui Jeremias começa a dizer, olha, aquele lugar onde havia choro, vai haver alegria. Aquele lugar onde havia tristeza, aquele lugar onde havia morte, vai haver agora vida. Vai a um lugar onde havia miséria, vai haver prosperidade. Jeremias começa a profetizar. E ele diz aqui, no versículo de número 3, invoca-me e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que você não sabe. Querido, quando nós falamos a respeito desse texto, há um contexto histórico por trás desse texto, sem dúvida nenhuma. Aqui ele está falando da restauração da nação de Israel. Aqui ele está falando da restauração daquele povo lá do Oriente Médio. É uma realidade. Essa profecia foi para ele. Mas nós não podemos olhar para a palavra de Deus e achar que é só uma palavra histórica. Se eu olhar para a Bíblia, se eu olhar para esse texto aqui e falar, aconteceu lá atrás, há milhares de anos atrás, vai ser simplesmente uma história. Mas a Bíblia, ela não é assim. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Olha só o que esse texto diz, 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número 11. 1 Coríntios 10, versículo de número 11. Versículo de número 11 diz assim: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para o nosso aviso, para quem já são chegado o fim dos tempos. Então, esse texto, toda a Bíblia, ela foi escrita para mim e para você. Ela não foi escrita só para os judeus. Há um contexto histórico, mas há também um tempo profético para a nossa vida. Essa palavra é uma profecia para nós hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que Israel rejeitou o Messias. Israel rejeitou Jesus. E por causa dessa rejeição de Israel, eu e você fomos enxertados na oliveira. Nós fomos chamados agora para fazer aquilo que o povo de Israel não fez. O povo de Israel era para ser um referencial para o mundo, mas eles rejeitaram, eles não quiseram. É mais ou menos assim, se você tem um pai bem rico, muito rico, mas você de repente começa a desprezar tudo que seu pai tem, o que acontece? Seu pai adota outra pessoa, e aquela pessoa passa a ser herdeiro de tudo aquilo que o seu pai tem. Você é filho, você continua sendo filho daquele homem, porém, você não vai desfrutar daquilo que aquele homem tem. E foi exatamente isso que Deus ele fez quando Jesus ele veio para o mundo. A palavra do Senhor, ela diz ali no Evangelho de João que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram. Mas nós, você que está aqui hoje faz parte desse Israel. Então essa palavra é para mim e para você. E aqui ele está profetizando um tempo de restauração. Está profetizando um tempo de renovo, um tempo de mudança, um tempo de transformação. Então a palavra que o Senhor me deu para o ano de 2019, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, a palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito foi que 2019 vai ser o ano da restauração. Vai ser o ano da restauração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado.
Mas eu sei que o Senhor, Ele tem restauração para mim e para você. O Senhor tem restauração para a nossa vida. E esse ano o Senhor vai trazer restauração. O Senhor vai trazer restauração para a tua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite com a sua vida familiar destruída, a sua vida financeira arrasada. Talvez você entrou aqui nesta noite brigando com a sua esposa, brigando com o seu esposo. Eu não sei o que tem acontecido. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado, que você tem enfrentado. Mas eu sei que Deus, Ele tem restauração para você. E quando nós, pode mandar, pode colocar. E quando nós começarmos a entender aquilo que Deus Ele tem para fazer na nossa vida, vai haver uma transformação. Querido, eu quero contar algo para vocês. Eu sempre, na minha vida, até os meus 12 anos da minha vida, meus 12 anos de idade, eu fui uma pessoa, onde eu nasci, de uma família, onde o meu avô era uma pessoa muito rica. E meu avô tinha fazenda, tinha chácara, meu avô tinha muito dinheiro. Para que vocês tenham uma noção, o meu pai, ele, na época em que as pessoas não podiam usar terno, não podiam usar sapato, o meu avô importava tecido da Itália para fazer terno para o meu pai. Mas o meu pai, ele nunca pensou nisso, nunca imaginou que um dia esse dinheiro fosse acabar. E aconteceu. Meu avô, quando ele morreu, ele já não tinha mais nada, ele acabou perdendo tudo. E o meu pai, que era na época a pessoa que mais tinha idade para poder cuidar das coisas do meu avô, ele não cuidou, ele só pensava em bagunça, só pensava em festa, só pensava em o que não deveria pensar. E quando meu avô morreu, ele já tinha acabado com tudo. Sobrou uma única casa, e essa casa, o meu tio, na época que foi mais perto que meu pai, acabou tomando posse dessa casa, sendo que meu tio era mais novo. A casa, por direito, seria do meu pai, mas meu pai, por não ter sabedoria, acabou perdendo. Então, até os meus 12 anos, eu vivi bem, uma vida boa. Eu conheci um pouco numa época onde as pessoas tinham dificuldades com dinheiro, com educação. Eu conheci uma época de prosperidade. Mas a partir dos meus 12 anos tudo acabou. Meu pai perdeu tudo, nós ficamos sem nada, absolutamente sem nada. E eu comecei, com 12 anos, eu comecei a trabalhar. E a minha vida foi uma vida de dificuldades. Com 17 anos eu fui pai. E esse filho meu que nasceu quando eu tinha 17 anos, faleceu hoje, já teria 33 anos. 17 anos ele foi assassinado. E uma das coisas, querido, que eu conheci foi o choro, foi a tristeza, foi a miséria. Mas quando eu vim para São Paulo, eu estava com 29 anos, eu me converti. Eu me converti e a partir de então Deus começou a trabalhar na minha vida de uma maneira sobrenatural. E esse trabalhar do Senhor na minha vida, eu fui aprendendo que a tristeza, que o choro, que a miséria não pode fazer parte da nossa vida. Não pode fazer parte da vida do cristão. Se você ler toda a palavra de Deus, você vai ver quantas promessas tem na palavra da nossa vida. Promessa de prosperidade, promessa de alegria, promessa de abundância, promessa de transformação. E eu comecei a entender, a compreender a palavra de Deus. E uma das coisas que eu lia na Bíblia, eu falava assim, o Senhor, Ele falava que queria restituir. O Senhor falava muito em restituição, restauração, restituição. É uma das coisas que mais a palavra de Deus ela fala, de restauração e restituição. E quando se fala de restaurar, está dizendo trazer de volta, fazer aquilo que antes era bonito, aquilo que era formoso, trazer de volta, porque foi. Então, toda a minha vida ela foi destruída, mas quando eu vim para o Evangelho, eu comecei a entender que aquela vida destruída não podia fazer parte. Porque o Senhor, Ele diz na palavra dEle, em 2 Coríntios 5,17, Ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Tudo tem que se fazer novo. Então o choro, ele não pode mais fazer parte da vida do crente. Não que você não vai sofrer. A palavra do Senhor diz lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições. Ou seja, nós vamos passar por lutas, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vivemos num mundo imperfeito. Nós não atingimos ainda a glória, nós ainda não fomos glorificados, nós vamos passar por dificuldades. Porém,
muitas coisas na nossa vida, elas precisam acabar. Precisa haver uma definição. E eu comecei a aprender isso. Quando eu vim para o Evangelho, quando eu me converti, eu comecei a entender que tudo aquilo que Deus ele tinha para mim, a alegria, né? A vida abundante, eu comecei a desejar. Eu quero isso para mim. Mas mesmo assim, havia dificuldade. Eu enfrentava luta. Eu enfrentava muitos e muitos problemas e dificuldades financeiras. Eu havia perdido a minha família, eu estava longe de tudo, de todos que eu amava, que eu estava. Mas eu comecei a orar, eu comecei a buscar a presença de Deus. E o Senhor começou a me restaurar. O Senhor logo me deu um emprego. O Senhor me deu um emprego, me abençoou demais desse emprego. O Senhor começou a transbordar na minha vida. Depois, com o emprego também, veio também o pastorado. Eu fui ungido pastor. E o Senhor trabalhando, e eu buscando a presença do Senhor. Então, por isso, o que você está fazendo aqui é algo profético. Entenda que você não está perdendo a noite simplesmente para ver ou fazer algo. Não, você está aqui no lugar que Deus pode te abençoar, no lugar que Deus pode transformar a tua vida. Querido, o mundo, a palavra do Senhor, ela diz no livro de Romanos, capítulo de número 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso quer dizer? Que não é para você acostumar com as coisas que o mundo diz. Hoje no mundo, muitos estão fazendo simpatia para uma coisa, simpatia para outra. Olha, veste branco, né? Vamos passar o ano de branco, vamos passar o ano de amarelo, põe R$1 no bolso, faz alguma coisa para o ano de 2019 ser melhor. Não vai ser. Não vai ser, querido. Vamos pular 7 ondinhas. Você vai fazer isso. São crendices, são costumes que fazem com que a pessoa seja roubada, ao invés de verdadeiramente receber aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, o que você está fazendo aqui hoje é algo profético. Eu, desde que eu me converti, desde o primeiro ano de conversão, nunca mais eu passei um ano que não fosse na presença do Senhor. E Deus, ano a ano, o Senhor tem me honrado. De ano a ano, o Senhor tem, cada dia mais, acrescentado mais e mais na minha vida. E neste ano de 2019, se você, eu não sei quantos aqui, é a primeira vez que passam na igreja. Talvez você tenha passado em tantos lugares. Mas a partir de hoje vai haver uma diferença. O ano de 2019 na sua vida vai ser diferente. Então o que aconteceu? Eu comecei a entender o que a palavra de Deus dizia. Eu comecei a entender e eu comecei a desejar isso para a minha vida. Não foi fácil, foi difícil. Teve dificuldades inúmeras dificuldades. Mas quando eu comecei a compreender aquilo que a palavra de Deus ela tinha para mim, então eu comecei a entender que o que Deus ele queria é que eu prosperasse. O que Deus ele queria era que eu tivesse uma casa. O que Deus queria é que eu tivesse um carro. Você sabia que eu não queria nem ter carro? É interessante isso, né? Querido, quando nós falamos a respeito de querer coisas boas, a gente não sabe o que é bom. Nós não conhecemos o que é bom. E o pecado, ele nos deformou, ele nos descaracterizou. Ele nos descaracterizou de tal maneira que muitas vezes tem pessoas que não desejam. Eu não desejo ter uma boa casa. Eu não desejo ter uma boa casa, porque ter uma boa casa dá muito trabalho. É verdade. Você pode ter uma boa casa, uma casa bem grande. Mas sabe o que Deus pode também te dar? Pessoas para te ajudar a cuidar dessa casa. Eu quero ter um carro. Se eu tiver um carro grande, bonito, as pessoas vão ter inveja de mim. E daí? E daí, meu querido? Inveja. Inveja, e daí que as pessoas vão ter inveja de você? Se você não quiser o carro, se você ganhar um carro grande e bonito, você não quiser, eu aceito. Você entendeu? Eu aceito. Você sabe que não é você ambicionar coisas grandes, mas você entender que a miséria ela não provém de Deus. É você atolado em dívida lá e não sabe como é que eu vou pagar minha conta de amanhã. Isso também não é de Deus. Isso não provém de Deus. Eu sei que muitas vezes, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, nós até gastamos demais. É verdade. Mas saiba que isso não é a vontade de Deus para a tua vida. Então qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus
é aquilo que está escrito aqui no livro do profeta Jeremias. O profeta, ele está dizendo e falando a respeito da restauração. Agora, você pode ter tido muitos problemas. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui nesta noite. Não sei como você está, mas como nós vimos, Deus, ele tem mudança, ele tem transformação para a tua vida. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 18. Nós vamos passar o ano, quando for próximo da meia-noite, nós vamos já estar terminando, e nós vamos orar. Eu quero que você, nesta noite, querido, você coloque os seus pedidos. Se você não tem nenhum pedido para fazer para Deus, vai pensando aí. Peça para o Senhor: Senhor, me dá. Senhor, eu estou sem desejo, eu estou sem sonhar. Deus, o nosso Deus é o Deus que restaura sonhos. O nosso Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Talvez você até perdeu a esperança, mas o ano de 2019, Deus vai restaurar até a tua esperança, até os teus sonhos serão restaurados, em nome de Jesus. Olha só o que diz Atos 3, a partir do 18, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Envia ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém, preste atenção no versículo de número 21, o qual convém que o céu contenha até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Querido, esta palavra aqui, restauração, ela vai muito além de salvação. A maior bênção que eu e você podemos ter é a salvação. Essa palavra aqui, de restauração, ela está falando de vida, está falando de saúde, ela está no grego, ela está falando de prosperidade. O Senhor, ele não quer restaurar só a sua comunhão com Ele, Ele quer restaurar todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida Deus quer restaurar. A restauração que Deus ele tem aqui para você é uma restauração abundante. Querido, eu não imaginava o quanto um casamento poderia alegrar o nosso coração. O quanto poderia alegrar o nosso coração. Querido, eu tenho vivido uma experiência dentro do meu casamento sobrenatural. Sobrenatural. Há uma unidade. Eu e a minha esposa, nós temos concordado. Nós temos sido transformados juntos. Ela tem crescido, eu tenho crescido. Nós temos sonhado, o sonho meu e o dela. Não é eu comprar uma casa, um carro e ela fazer outra coisa, não. O sonho nosso está na mesma direção. Deus tem nos unido, Deus tem nos direcionado, e Deus ele vai fazer com você isso também no ano de 2019, na tua casa. Deus vai trazer unidade na tua casa, Deus vai trazer restauração na tua vida, e você vai poder experimentar aquilo que está escrito aqui. Até ele vai ser retido, Jesus está retido lá no céu, até que todas as coisas, até os tempos da restauração de tudo, Deus quer restaurar todas as áreas da tua vida, a área ministerial, a área financeira, a tua saúde. Talvez você possa dizer, mas pastor, Deus tem isso para mim? Deus tem mudança, Deus tem transformação. Aqui o que ele está dizendo, olha, eu vou restaurar. Agora eu quero dizer para você, querido, como se dá essa restauração. A restauração é claro, seria fácil nós dizemos assim, tudo é de Deus. Tudo é, Deus precisa fazer tudo? Sim. Então, embora nós não possamos fazer absolutamente nada, mas nós podemos fazer uma coisa, cooperar com Ele. Tem pessoas que querem a restauração, eu quero, mas você tem cooperado? Se você entrar numa empresa, pode ser o melhor salário do mundo,
mas você não cooperar com aquela empresa, não chegar atrasado, cumprir as suas tarefas, sabe o que vai acontecer? Você vai ser dispensado. Mas se você cumprir todas as coisas, tarefa, tudo certinho, e a empresa prosperar, você vai crescer junto com essa empresa. E o reino de Deus também é assim, precisa haver uma cooperação da nossa parte. Eu estava falando aqui da restauração que o Senhor realizou na minha vida, e está ainda começando, porque eu sei que tem mais, porque isto é só o começo daquilo que Deus ele vai fazer. E eu sei que tem mais. Agora, o que eu fiz nesse período todo? Eu orei, eu busquei a presença do Senhor, eu me dediquei a Ele, eu li, eu busquei. Então você vai precisar fazer algo. E o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, cooperar com o Senhor. Como é que eu coopero com o Senhor? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 3. Olha só o que diz no versículo de número 20. Apocalipse capítulo de número 3, no versículo de número 20. Olha só o que diz. Vamos ler todos juntos? Vamos ler, coloca aqui, Jean, para nós lermos todos juntos. Vamos lá. Quero que você olhe por aqui, porque eu sei que cada um tem uma versão, então não dá muito certo. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3. Estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Oh, o Senhor está dizendo para você. O Senhor está aqui, ó, batendo na porta. Mas se você não abrir, Ele está dizendo aqui, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir, será que você hoje está ouvindo a voz do Senhor? Se você estiver ouvindo a voz do Senhor, abre a porta do teu coração. Deixe o Senhor entrar, deixe o Senhor trabalhar. Querido, não pode, ninguém faz nada, Deus. Você sabe qual é o problema, às vezes, que as pessoas têm dificuldade em entender Deus? É porque Deus, Ele respeita. Deus, Ele não chega em você e fala, vem cá, agora eu vou cuidar de você, agora você vai ver. Não, Deus não faz isso. Deus é cavaleiro. O Senhor é cavaleiro, o Senhor, Ele é gentil. O Senhor, Ele não invade ninguém, o Senhor, Ele não invade o teu coração. Mas Ele chega em você e fala, meu filho, eu quero mudar a tua vida. Meu filho, eu quero trabalhar na tua vida. Me ajuda, deixa eu entrar no teu coração. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, Ele vai bater na porta. Ele vai bater na porta. E você abrir. Ele vai entrar e vai cear com você. Sabe o que Ele está dizendo em cear? Ele está dizendo que Ele vai comer com você, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar mudança de vida e mudança de história. Por isso Ele está dizendo, entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Deus, Ele quer entrar, então coopere, deixe o Senhor cooperar, deixe o Senhor cooperar na tua vida, cooperar juntamente com você, e você vai ver a mudança que Ele vai trazer na tua vida. Agora, um outro ponto importante para que essa restauração aconteça. Não basta somente você vir à igreja, querido. Não basta somente você vir na igreja. Eu estou aqui no culto da restauração, então quer dizer que a minha vida vai ser restaurada aqui para frente? Não, não vai não. Algumas pessoas, você pode ver, que nós tínhamos mais ou menos a mesma quantidade de pessoas na mudança, na virada do ano passado. Mas somente algumas pessoas deram testemunho. Por quê? Porque muitos não deixaram Deus fazer aquilo que tinha que fazer. Você sabe o que aconteceu? Para ser mais sincero ainda, teve pessoas que até saíram da igreja. Não é dessa e foi para outra, não, saíram da igreja mesmo. Tem pessoas que foi tão radical que até saíram da igreja e abandonaram Cristo. Não estou falando que ele mudou daqui e foi para outra, não. Eu estou falando que tem pessoas que abandonaram Jesus. Tem pessoas que abandonaram. Agora, quem é que foi abençoado? Quem deixou o Senhor abrir. Quem deixou o Senhor tocar no coração dele. Quem deixou o Senhor falar com ele. Esse foi mudado. Esse recebeu a promessa. Então não adianta você só falar, é necessário você buscar.
Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, vamos lá para o Antigo Testamento. Rapidamente, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Olha só o que diz esse texto. 2 Crônicas 20. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 16. Olha só o que diz. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas tem uma coisa nesse versículo aqui. O Senhor falou que ia dar a vitória. Mas o Senhor falou para ele: saia, saia, vá. Não adianta você ficar na tua casa. Não adianta, você vai ter que sair para lutar. Você vai ter que sair para pelejar. Eu tenho uma dívida. Vai negociar. Vai buscar. Vai fazer algo. Eu preciso de um trabalho, de uma porta de emprego. Vai pedir, vai bater, vai buscar. Porque a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se lhe abre. Como é que alguém vai abrir uma porta se você chegar lá e ficar parado diante dela? Ninguém, se ninguém ouvir. Se você não bater. Outro dia, eu estou em casa e apertaram a campainha. Eu falei: caramba, quem que foi esse daqui? Aí eu olhei para o buraco e não vi ninguém, né? Aí eu abri a porta, era o Lucas, saiu correndo, né? Mas querido, muitas vezes, às vezes a gente fica pensando: mas Deus vai me ajudar. Vai, é verdade, Deus está com a mão estendida para você. Mas Ele quer que você saia, que você busque o que é necessário. Eu estou falando aqui que é necessário você orar, é necessário você jejuar. Aqui Ele está dizendo: olha, Josafá, no versículo de número 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram. Querido, adore ao Senhor, busque a presença do Senhor, não pare. Não pare, tem pessoas que elas desistem no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, você não vai receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Lá em Mateus capítulo de número 4, nós temos a tentação de Jesus no deserto. Jesus, logo depois que ele foi batizado, a Bíblia fala que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Você já imaginou que coisa? Às vezes nós ficamos pensando, né? Mas por que Deus permitiu que eu passar por isso? Por que Deus está permitindo que eu passe? Sabe para quê? Para provar a tua fé. Às vezes você não consegue entender, mas é para provar a tua fé. É para provar a tua fé. Deus, Ele quer saber o que está no teu coração. Mas Deus não sabe tudo, pastor. Sabe, mas Ele quer que você saiba o tamanho do potencial que você tem. O tamanho do potencial. Há muitos anos atrás, nós estávamos aqui na igreja, e é interessante que não tinha essa multidão aqui. Era poucos. Nós poderíamos falar assim: quer saber de uma coisa? Vamos desistir desse negócio de igreja, né? Vamos parar com esse negócio não vai dar certo, não. Vamos embora, todo mundo embora para casa, vamos esquecer. Não, nós continuamos. Nós continuamos. Esse ano nós fizemos 2 anos de oração que nós estamos levantando de manhã. O primeiro ano nós levantávamos às 5 horas, chegávamos aqui às 5 horas da manhã para orar. E foi o ano que eu sofri o infarto. Mas não foi por causa da oração não, viu, irmão? A oração não mata ninguém não, tá? Você não precisa: o pastor quase não vou nem orar, o pastor morreu, tem infarto de tanto orar. Não, não foi não. Muito pelo contrário, eu acho que se eu não tivesse aqui eu tinha morrido. Se eu não tivesse aqui eu tinha morrido. Então não fique com medo de oração não, tá? A oração não mata ninguém, a oração faz bem. Bom? E nós completamos 2 anos. Aí nós mudamos para 6 horas por uma questão de segurança, para evitar, né? Porque tem muitos irmãos que andaram, irmãs que vinham orar, e nós, por uma questão de segurança, para evitar problema, então nós mudamos para 6 horas.
Mas mesmo assim, querido, tem sido uma grande bênção. Então não pare. O maior dos problemas é que nós paramos, nós desistimos no meio do caminho. Vai ser o ano da restauração, vai. Mas o que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa buscar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela restaura. A palavra do Senhor, no Salmo 19, ela diz, o Senhor, ele diz que a palavra de Deus, ela é boa, ela é provada, ela restaura a alma. A palavra do Senhor, ela tem poder para te restaurar. Hoje nós temos visto muitas notícias ruins. As pessoas, elas falam assim, olha, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra para cuidar da minha alma. Não, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus te fortalece, te enche. A palavra de Deus, ela muda o teu pensamento. Querido, não é que os psicólogos sejam ruins, não, muito pelo contrário. Eu acho muito bom. Se você for um psicólogo cristão, alguém que seja usado por Deus, cheio do Espírito Santo, vá, porque vai ter edificação para a tua vida. Ele vai te ensinar muitas coisas, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é que tem poder para mudar a nossa vida. Olha só, para nós finalizarmos, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu quero ler somente alguns versículos aqui. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1 diz assim: veio a minha mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que eu trarei entre vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, olha só: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que estava um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Querido, olha só o que diz esse texto. Aqui tem algo muito interessante nesse texto. Nessa noite nós tivemos aqui, na noite passada, um culto maravilhoso, cheio da presença do Senhor. A unção de Deus desceu nesse lugar. E eu tenho no meu espírito algo que o Senhor, ele quer trazer. O Senhor, ele quer restaurar a igreja dele. O Senhor, ele quer restaurar a tua vida. Quando eu falo de restauração da igreja, eu não estou falando destas paredes, eu estou falando da tua vida. Que Deus vai te dar, você que ainda não é casado, Deus vai te levantar. Deus vai levantar uma esposa para colocar ao teu lado. Deus vai levantar um marido para colocar ao teu lado. Você que não é casada, Deus vai levantar. Eu sei que Deus está mudando. Eu sei que esse ano de 2019 nós vamos realizar casamentos aqui. Vai haver uma restauração na tua vida, de tal maneira que você vai falar: eu creio. E você vai passar aqui 2019 para 2020. Você vai dar um testemunho que vai ter um sorriso na tua boca e nos teus lábios. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Você que entrou aqui vivendo um 2018 de tristeza, você vai se alegrar em 2019 de tal maneira que você vai falar: eu não acreditava, mas o nosso Deus é um Deus fiel. E esse texto, querido, esse texto está dizendo aqui, quando você vê lá em Gênesis, o que havia lá em Gênesis, no início de Gênesis, o que havia lá na terra? Havia caos sobre a face da terra. Havia caos, ou seja, a terra era sem forma e vazia. Mas o que estava lá?
o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então o que isso quer dizer? De repente Deus falou, Ele disse: haja luz. E ali o que aconteceu? O Espírito de Deus começou a se mover. E ali começou a haver um reboliço. Começou a haver uma mudança. E ali a terra começou a se formar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para mudar a tua vida e a tua história. Querido, nós estamos vivendo uma época tão maravilhosa. Mas você sabe o que é maravilhoso? É a palavra de Deus que pode mudar a tua vida. Então nesse ano de 2019, tome uma atitude. Tome uma atitude. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra. Não gaste tempo. Não gaste tempo na internet. Não gaste tempo nas redes sociais. Não gaste tempo no videogame. Quanto tempo você passa no videogame, jogando videogame? Mas quanto você lê da palavra de Deus? Quanto você lê da palavra de Deus? Querido, leia. Eu quero te dizer uma coisa. Quanto você tem gastado com Deus? Querido, quando você vê um homem lá em cima, saiba que aquele homem estudou muito. Se ele for um empresário, ele deu duro. Ele não muito, a maioria, 90% eu creio que só chega onde chega porque é alguém diligente. A palavra de Deus, ela diz: eis um homem diligente a sua obra, perante reis será posto. Ele não será e não permanecerá lá junto com os homens de baixa estirpe. Então se você quer crescer, não gaste tempo com aquilo que não edifica. Não gaste tempo com as coisas que só roubam a tua vida. Gaste tempo com a palavra de Deus. Quando nós olhamos ali em Gênesis, a palavra de Deus, ali no livro de Hebreus, capítulo número 11, diz que pela palavra de Deus os mundos eles foram feitos. Então quando você começa a ler essa palavra, a tua vida começa a mudar. Você sabe por que a minha vida mudou? Porque um dia eu li aqui que Deus queria restaurar a minha vida. Um dia eu li aqui que Deus queria me dar prosperar. Um dia eu li aqui que Deus queria mudar a minha história. Deus ia me dar uma família, ia me dar uma esposa, e Deus me deu uma família maravilhosa. E eu quero declarar este ano de 2019 o ano da restauração na tua vida, o ano da mudança de história, o ano de restauração na tua vida. Querido, todas as áreas. Eu quero que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar esse 2018 para 2019, buscando a presença do Senhor. Eu quero em nome do Senhor Jesus que nesta noite você entenda algo, que Deus ele tem mudança de história para você. Querido, eu quero nesta noite te convidar. Se você puder sair do teu lugar e vir se prostrar no altar do Senhor. Se você quiser restauração na tua vida, eu não sei, mas eu sinto no meu espírito que Deus ele quer dar casamento aqui. Você que há muito tempo tem pedido para o Senhor o casamento, eu quero te convidar a sair do teu lugar, porque esse ano de 2019 vai haver restauração de famílias, vai haver mudança, vai haver transformação. Não importa, talvez você tenha já algum pretendente, você tenha já alguém que está ao teu lado. Querido, não importa, o nosso Deus é poderoso. Restauração financeira, nós vamos passar adorando ao Senhor, nós vamos passar louvando ao Senhor, e depois quando for meia-noite nós vamos nos ajoelhar. Se você quiser se ajoelhar já na presença do Senhor, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar aí, se você quiser sair do teu lugar e se prostrar, vai haver mudança, vai haver transformação. 2019 vai ser o ano da restauração. Qual é a área da tua vida que você precisa? Qual é a área da tua vida que você precisa de restauração? Então se prostre no altar do Senhor. Oh, aleluia. E você que não for vir aqui na frente,
Eu quero que você se une com o seu parente que está aí. Se você está junto com a sua esposa, com o seu marido, eu quero que você se una. Eu não sei, pode ser um parente seu. Eu quero que você se una. Nós vamos passar esse ano. Vai ser um ano diferente. Se você não sabe orar, feche os teus olhos e comece a buscar a presença do Senhor, porque Deus vai trazer mudança de história aqui. Feche os teus olhos, comece a buscar a presença do Senhor, comece a pensar numa mudança, ainda que você não creia, ainda que você não entenda. Comece a orar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar no chão, fique à vontade. Você está na casa do teu Pai. Deus vai restaurar ministérios aqui. Deus vai restaurar ministério. Você que um dia foi chamado para o ministério pastoral, saia do teu lugar e deixe o Senhor falar com você. Aleluia! Nós cantaremos. Checa da la. E todos hão de ver. Nós vamos passar. Se você quiser, se ajoelhe. Checa da la. O ano da restauração vai começar. Vai começar o ano da restauração. Vai começar o ano da restauração na tua vida. Em majestade vai começar o ano da restauração. Vai começar o ano da restauração. Você vai ser restaurado. Deus vai te restaurar. Eu profetizo sobre a tua vida. Checa da balabalá. E as trevas vão fugir. Oh, elas vão tremer. Vão tremer. Checa da balabalá. Declare. Oh, le. Checa da balabalá. Oh, le. Chega, ore. Ore, comece a orar. Comece a entregar, Senhor, eu quero a restauração, Senhor. Eu quero a restauração, Senhor. Restauração das células. Vai haver restauração. De células. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai restaurar células. O Senhor vai restaurar a igreja. Chega. Aleluia. Declare. Com grande. E todos hão de ver. Com grande. Vai haver restauração. Sobre todo amanhecer. Senhor, nós profetizamos, Pai. Um ano de 2019, o ano da restauração. Eu profetizo, Pai. Sobre os teus filhos. Uma mudança de história. Eu profetizo, Senhor. Vai haver casamentos. Vai haver restauração. Vai haver mudança. Checa da la.
haver, Senhor, o ano de 2019, vai haver mudança, vai haver, Senhor, vai haver restauração, células serão restauradas, vai haver multiplicação de células. Senhor, eu profetizo restauração de saúde, restauração financeira, vai haver restauração de casamentos, vai haver restauração. Oh, este ano de 2019, nós profetizamos, como naquele vale de ossos secos, nós profetizamos, como naquele vale de ossos secos, nós profetizamos restauração, restauração, milagres, vão acontecer milagre, vai acontecer milagre neste lugar, vai acontecer milagre na tua vida, vai acontecer milagre na tua casa, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Recebe, recebe, recebe. A tua vida não está na mão do diabo, não está na mão do diabo, mas está nas mãos de Jesus. Oh, nós celebramos, Senhor, nós te damos, Senhor, honra, honra, neste ano de 2019, a ti a honra, a ti a glória, a ti o poder, porque nós cremos no amanhã. Oh, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Adore, adore, adore. Oh, adore, profetiza, profetiza, profetiza. Oh, nós podemos, nós podemos, nós podemos. Nós podemos, nós podemos, nós podemos, nós podemos. Ore, ore, está chegando o ano, está chegando o ano da tua restauração, está chegando o ano, está chegando o ano, está chegando o ano da tua restauração, está chegando o ano, 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 está chegando o ano. Está chegando o ano, está chegando o ano, está chegando o ano. Aplauda, aplauda, aplauda 2019. Oh, nós celebramos, Senhor, nós celebramos o ano da restauração, o ano da restauração, o ano da restauração do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 2019, aleluia. Eu quero que você repita assim comigo, repita assim comigo. 2019, mais forte, querido, mais forte. 2019, o ano da restauração da minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor.
Vamos celebrar.